Em novembro de 1965, na cidade de Huyton, pertencente à região metropolitana de Liverpool, na Inglaterra, o policial Steve estava patrulhando na região da rua St. David's, quando próximo a um salão cheio de jovens curtindo um sábado à noite, ele viu um rapaz correndo e um grupo de garotas atrás dele. As garotas então pediram ajuda, apenas informando que o homem era conhecido pelo apelido de Ego e havia tentado roubar a bolsa de uma delas. Steve então perseguiu Ego, que percorreu um longo caminho até a rua Arkway, junto à ponte ferroviária. Quando finalmente Ego, exausto de correr, parou e simplesmente esperou ser pego pelo policial, Steve também estava exausto e por isso caminhava em direção a Ego, pedindo que ele não mais resistisse. Ego insistia que nunca havia tido problemas com a lei e que ele não havia feito nada, enquanto Steve dizia que ele poderia explicar toda a sua história na delegacia. De repente, antes que Steve pudesse alcançar Ego, eles foram surpreendidos por uma nuvem de brilho verde que iluminou toda a ponte ferroviária. Junto com a nuvem, era possível ver a silhueta de um barco viking que estava deslizando no ar sobre a ferrovia, como se estivesse navegando naquela nuvem verde. O fenômeno então passou exatamente entre os dois homens, fazendo com que eles pudessem ver de perto os detalhes, incluindo a tripulação do barco que operava grandes e longos remos, enquanto na nuvem saíam raios de eletricidade. Em seguida, o barco simplesmente desapareceu no ar, como que entrando em algum tipo de portal, levando consigo a nuvem verde e todo o fenômeno. Depois que o barco foi embora, um cheiro de ozônio ficou no ar, e apesar do susto, Steve cumpriu seu papel e pegou Ego para levá-lo à delegacia. Depois de prestar depoimento, descobriu-se que na verdade aquela garota era conhecida por inventar histórias apenas para chamar a atenção, e Ego foi inocentado e liberado. Steve acabou eventualmente contando o que havia visto e para corroborar sua história, Ego foi chamado para confirmar tudo o que Steve havia dito sobre a embarcação Viking Fantasma. Após algumas investigações sobre o fenômeno, acabaram descobrindo que em 1828, trabalhadores que faziam a escavação na rua Arkway descobriram restos de um barco viking. Isso porque, em um passado distante, o rio Out, que corta a cidade, era bem mais largo que hoje em dia e ainda passava por um enorme lago que hoje não existe mais na região. Com isso, a conclusão do caso foi de que provavelmente a aparição fantasmagórica era de espíritos vikings de um período muito antigo em que embarcações passavam por ali, onde hoje existem apenas ruas e ferrovias. E o caso fica ainda mais interessante pelo fato de duas pessoas diferentes terem visto o mesmo fenômeno. Vale lembrar também que Steve e Ego não eram amigos e estavam em posições opostas naquela situação. E Ego não tinha motivo nenhum para corroborar o que Steve havia dito. Ainda assim, ele confirmou tudo o que foi relatado pelo policial. Interessante também notar que o fenômeno foi descrito de maneira muito semelhante como é representado na ficção, como filmes e livros. Uma nuvem verde com raios e um barco que navega no ar despreocupado, parecendo não notar que não estão navegando nas águas e que tudo em volta é completamente diferente da época deles. Além da hipótese de serem fantasmas, há também quem diga que na verdade ali abriu-se um portal que permitiu que Steve e Ego enxergassem uma pequena parte de algo que ocorreu no passado, ou seja, eles estavam vendo o passado e não fantasmas atuais. Essa hipótese então considera que o passado continua existindo ao mesmo tempo que o presente e o futuro, mas cada um em dimensões diferentes, e eventualmente um consegue ver o outro por um breve período de tempo através de pequenos portais entre estas dimensões. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.